Cutucados por filhos e amigos, tomamos a iniciativa de criar um canal que terá como objetivo primordial o de compartilhar nossas experiências e a presunção de inspirar e estimular outras pessoas que, como nós, adoram viajar, sem nos impor limitações, sejam de idade, de língua, de condição física e outras quaisquer. Aqui traremos dicas de roteiros, relatos de hospedagem, custos de alguns serviços, escolha da melhor época para a viagem, as boas experiências e as eventualmente não tão boas. Nesse primeiro vídeo, destacamos o trecho percorrido pelo norte da Itália, na região do Alto Trentino, com foco nas Dolomitas. Pela proximidade e aeroportos de chegada e saída, aproveitamos e demos uma esticadinha em Veneza e em Treviso. Esta etapa fez parte de uma viagem maior, na qual agregamos 2 países dos Balcãs, a Albânia e Montenegro, e uma outra etapa, esta a partir de Barcelona, com foco nos Pirineus franceses e espanhol, ambas a serem divulgadas nos próximos vídeos. As Dolomitas fazem parte dos Alpes e a sua geomorfologia, composição das rochas, tornam estas montanhas únicas, mais claras, ora coloridas e, pelos perfis de seus cumes, as tornam mais imponentes do que qualquer outra cadeia montanhosa. Ficam no norte da Itália, fazendo fronteira com a Áustria e Suíça. As principais atrações turísticas das Dolomitas, além obviamente das paisagens contempladas na estrada, se concentram entre as cidades de Canazei, Ortisei, Bressanone, Brunico, Cortina d'Ampezzo, Dobbiaco, San Cândido, Auronzo e Belluno. A viagem se iniciou a partir da segunda quinzena de maio de 2023, tendo utilizado o voo da TAP, partindo de Recife para Veneza, com conexão em Lisboa. O aeroporto de Veneza, o Marco Polo, fica no continente, na cidade de Mestre, bem ao lado da ilha de Veneza. Para o nosso roteiro, optamos pelo aluguel de carro, com retirada e devolução no aeroporto Marco Polo. Pernoitando em Mestre, optamos pelo hotel com bom custo-benefício, o Clube Hotel, com média de valor da diária entre 48 e 65 euros, dependendo da antecedência na reserva, com localização estratégica próximo das saídas para a autoestrada A27, onde iniciaríamos a viagem às Dolomitas. Este percurso, saindo e voltando para Mestre, totalizou aproximadamente 600 km. Partindo de Mestre, seguindo pela autoestrada A27, com pedágio de 12 euros, até o desvio para a cidade de Belluno, onde, de fato, se iniciaria a subida para as Dolomitas, passando pelas cidadezinhas de Agodo, Por Alegre e continuando a subir, rumo ao Passo Sela, até chegar a Ortisei, onde estaria um dos objetivos da viagem, a espetacular Montanha Ceceda, com acesso por teleférico. Apesar de estarmos em plena primavera, Ceceda se encontrava totalmente nevada, inviabilizando a belíssima trilha que havíamos planejado. Mas os imprevistos são comuns, e o grande segredo é estar em ir em busca e encontrar a beleza em qualquer situação. A própria estrada, passando pela região de Val Gardena, onde se localiza a cidade de Ortisei, só fez engrandecer nosso destino. Tanta beleza no seu entorno faz Ortisei ser imperdível em qualquer roteiro pelas Dolomitas, com a arquitetura e decoração das casas e hotéis, pracinhas, além de farta disponibilidade de restaurantes e lojinhas. Aliás, na região do Trentino, onde se localiza praticamente toda a cadeia montanhosa das Dolomitas, se observa uma fortíssima influência austríaca, com língua majoritariamente o alemão, religião, gastronomia e tudo mais. Inclusive, a maior parte dessas terras pertenciam ao Império Austro-Húngaro, quando seria anexada à Itália durante a Primeira Guerra. De Ortisei, seguimos para possivelmente uma das paisagens mais icônicas e mais fotografadas das Dolomitas, no Val de Funes, em Santa Madalena, a igrejinha de La Chiesetta de San Giovanni a Ranui, um cenário de tão maravilhoso que arrepia e emociona. Só uma ressalva, é que a entrada ao local da igrejinha, que custa 4 euros por pessoa, a máquina de acesso só aceita moedas. Vimos inclusive alguns turistas desavisados, tendo de pedir a outros para trocar. Ficou o desejo de refazer nossos votos de 40 anos de casado justamente na igrejinha.
Do belíssimo Val de Funes, seguimos para Bressanone. A beleza do centro histórico, com a catedral, a praça principal, os monumentos e as diversas lojinhas de embutidos, em especial o speck, um tipo de presunto cru típico da região, faz valer a visitinha. Pernoitamos na cidadezinha de Mubac, Rio de Posteria, num hotel muito bom, Panoramic, que faz jus ao nome, com um belo visual dos apartamentos e um bom café da manhã, com diária na base de 77 euros. No dia seguinte, rumamos para Dobiaco, cidade com várias opções de hospedagem, mercados e serviços. Nela, optamos por fazer nossa base de hospedagem para os demais passeios que ficam bem próximos, e aí poderíamos citar diversas montanhas, entre as quais, principalmente, o famoso Trecime de Lavaredo, que dá nome ao Parque Nacional, além de vales, como o de Fiscalina, excelentes para caminhar e circular também de bicicleta, e alguns lagos, como o de Braz, o de Landro, o de Misurina e ainda no inverno alguns centros de esqui. Quando estávamos de carro, escolhemos nos hospedar em um apartamento reservado pelo Booking, apartamento Roger, com um custo de 60 euros a diária, a apenas 2 km de Dobiaco, uma pequena vila rural, lindíssima, no Vale de São Silvestre, excelente, com apartamentos modernos e fácil comunicação com o anfitrião. O Lago de Braias é reconhecido como um dos mais bonitos do mundo, e de fato, mesmo num dia com um clima não tão muito bom, algo chuvoso, a cor da água e as montanhas no entorno são de tirar o fôlego. A visita é gratuita, pagando-se apenas o estacionamento, em torno de 10 euros. Uma trilha super fácil em todo o entorno do lago, de cerca de 3 km. Para quem o visitar no verão, entre final de junho a agosto, é preciso saber que a estrada que leva ao lago só se é permitida a circulação com uma reserva antecipada, feita em um site próprio, em razão do enorme contingente de turistas. A apenas 5 km de Dobiaco, outra cidadezinha típica da região que merece uma visita é o Borgo de São Cândido, principalmente se você desejar visitar o Vale de Fiscalina ou o Monte Elmo, que por teleférico também oferece uma linda trilha e que ficam no mesmo sentido, 5 km após São Cândido. Um dos atrativos mais procurados das Dolomitas, ansiosamente esperado por nós, seria a caminhada ao topo do Trecime de Lavaredo, espetaculares montanhas que dão nome ao Parque Nacional. Para se chegar até elas, toma-se a estrada ao sul de Dobiaco, rumo a Misurina, por cerca de 20 km. Na estrada entre Dobiaco e o Trecime, 2 paradas são obrigatórias. A primeira, numa espécie de mirante baixo, num vale, com boa estrutura de estacionamento, de informações turísticas e um ponto de partida para uma das trilhas mais longas, para subir as montanhas, cerca de 17 km e de volta, ou 8 horas ou um pouco mais, montanha acima, mais adequadas para um preparo físico melhor que o nosso. Mesmo ao longe, já se vislumbra o Trecime e toda a sua exuberância, além das paisagens encantadoras de todo o entorno. A outra parada, logo adiante da primeira, no belíssimo Lago de Landro, com novas paisagens lindíssimas e ótimo para piqueniques e caminhadas. No final da primavera e durante todo o verão, uma estrada com 7 km, iniciando bem pertinho de Misurina,
deixa o visitante em um estacionamento ao lado do refúgio Auronzo, no topo da montanha, por um custo de 30 euros o veículo, a partir do qual se inicia uma trilha de nível médio de aproximadamente 6 km, esta a que tínhamos planejado para nós. Ocorre que, dias antes de viajarmos, as notícias já não eram auspiciosas. A neve estava muito forte na região e a estradinha com grande chance de se encontrar fechada. O jeito seria tentar e ver se chegaríamos conforme planejado. Sem desistir de nosso intuito, como tentamos, rumo ao Trecime de Lavaredo, e para verificar se o carro chegaria ao estacionamento, apesar dos prognósticos não favoráveis, não deu outra. Subindo por cerca de 1/3 da estrada ao Trecime, por volta do lago Antorno, nos deparamos com a estrada fechada para o restante do trajeto. Para chegar lá em cima, teríamos que percorrer, caminhando, aproximadamente 4 horas de subida na montanha a pé. Tentamos por cerca de 1h30, mas já que meio exauridos, e ainda cientes de que quando chegássemos em cima ainda teríamos mais 2 horas de trilha, além de toda a volta, e sem um preparo adequado como comida, água e etc., desistimos, de certa forma um pouco desapontados. Aliás, nem o drone quis subir o necessário para vê-lo de pé. As montanhas de Ceceda e Trecime de Lavaredo que nos aguardam. Um dia, certamente, voltaremos. Em nossa despedida dessa belíssima região, já deixando saudade desses poucos dias e já descendo rumo a Veneza, não é que o sol se abre novamente, fazendo aparecer todo o esplendor dessa cadeia de montanhas, como nos querendo mandar um recado de que deveremos retornar para aproveitar mais. Não perdemos a chance e tentamos de novo, mas a estrada continuava fechada. Então, nos contentamos com fotos lindíssimas no lago Antorno e também em Missurina. Embora nosso foco tenha sido as Dolomitas, e com o voo de chegada no aeroporto de Veneza, onde devolveríamos o carro alugado, e o de partida para a Albânia seria o aeroporto de Treviso, a cerca de 40 minutos de Mestre, não poderíamos deixar passar e revisitar esse ícone do turismo mundial. Aqui estivemos com os companheiros Edir e Melinha, pais de Edir, e depois com os nossos filhos e netinha. Então, revivemos saudosas memórias daquelas viagens. E assim fizemos. Do aeroporto partem ônibus de 2 companhias distintas, que fazem o trajeto em cerca de meia hora, com custo de 10 euros, diretamente para a Praça de Roma, onde se pode optar por pegar os vaporetos, com um custo por trecho de 9,5 euros, passando por diversos pontos, entre os quais a Ponte Rialto, e terminando na Praça de São Marcos. Nossa opção foi por ir caminhando e deixar-nos perder e nos achar pelas ruelas, pontes, pracinhas escondidas, em verdadeiros labirintos, por uma rota de cerca de 2,5 quilômetros, passando pelo mercado e pela Ponte de Rialto, e ainda parando para saborear o recomendadíssimo tiramisu da casa especializada Itre Mercante e terminar na Praça São Marco. Para quem se hospedar em Mestre, algumas informações são pertinentes. Entre Veneza, a partir da Praça Roma, e o Centro Mestre, circulam, além de ônibus, o tram linha 1, com tickets ao custo de 2,4 euros, válidos por 75 minutos, tanto para ônibus como para o tram. São vendidos pelo aplicativo do sistema de transporte, nas máquinas que existem em estações maiores ou em tabacarias, e como a maioria das cidades europeias, precisam ser validados. Para quem vai de Mestre ou Veneza para Treviso, partem ônibus da Praça de Roma, em Veneza, do centro de Mestre ou da estação de trem de Mestre, ao custo de 12 euros, diretamente para o aeroporto de Treviso, a cada 40 minutos, pela companhia ATVO. Treviso, conhecida como a Pequena Veneza, a cerca de 40 quilômetros de Mestre, possui também um aeroporto, que opera especialmente voos da companhia de low cost, como Ryanair e Wizz Air, a qual utilizamos para voar para a Albânia. Como nosso voo seria logo pela manhã, optamos
vir para Treviso no dia anterior. E aí, por que não aproveitar um passeio nessa pequena cidade? E também bela cidade da região do Veneto. Alguns locais se destacam, como os canais, a Piazza Signore, o Duomo, a Fontana della Teti e algumas casas especializadas em tiramisu. Aliás, dizem que o doce teve origem justamente aqui. Como desfecho desta etapa de viagem, poderíamos concluir que a melhor época para visitar a região seria a partir de meados de junho a setembro. Também consideramos como o mais adequado para dedicar a visita às Dolomitas um período entre 5 e 6 dias. E assim, convidamos a todos para o próximo vídeo, no qual abordaremos a Albânia e Montenegro. Até lá!